Bom, vamos lá, Danilo. Começar? Pode, fica à vontade. Bom, o trabalho que eu quero apresentar é sobre o Apocalipse de Pedro, que tem como a data o segundo século depois de Cristo. Esse apócrifo, esse Apocalipse de Pedro, esse escrito, ele chega muito próximo do Apocalipse de João. A revelação, as visões que Pedro tem se aproximam muito do Apocalipse de João. Nesse escrito, nesse apócrifo que Pedro vai escrever, que foi encontrado, ele vai relatar uma visão que ele tem, que Jesus se apresenta a ele e comunica sobre as coisas que irão acontecer, né? Então ele tem uma visão do céu e tem uma visão do inferno. E junto com essas visões, ele também observa que... Deixa eu tentar lembrar. Observa sobre os acontecimentos, sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores. E esse foi um dos maiores problemas que Jesus Cristo estava tendo e relatando a Pedro na visão que ele escreve, que eram os falsos ensinadores. Então, o que Pedro vai escrever no seu Apocalipse é o que está acontecendo em nossos dias. Chega muito próximo. Os falsos ensinamentos, os falsos doutores, os falsos mestres. Esse era o grande problema que a igreja estava tendo naquele tempo. Era chamado de gnosticismo. Era isso que estava acontecendo com a visão que Pedro estava tendo. Os falsos ensinadores que eram levantados e estavam corrompendo o povo de Deus. Então, Jesus dá uma visão para Pedro, para que ele fique firme, para que ele persevere, para que ele não desanime. Ser forte é a palavra, é a visão que Pedro tem, e Jesus falando para ele ser forte e corajoso, não desanimar, porque o Senhor tinha algo maior para ele. Então essa é a visão de Pedro, né? Esse é o Apocalipse de Pedro. É uma carta muito curta, né? Um escrito muito curto, não tem muito o que se falar, né? Mas foi isso que relata o Apocalipse de Pedro. Essa visão que ele tem, Jesus Cristo relatando para ele sobre os acontecimentos, sobre o que estava acontecendo, e para ele ser forte e corajoso e encorajar os demais irmãos a perseverar e ficar firme. Pergunta. Dentro do que você leu, qual a semelhança que você acha, por exemplo, com o Apocalipse, com o livro de Apocalipse? O que você achou parecido? Parecido foi, por exemplo, no Apocalipse de João, temos lá que na sinagoga de Satanás tinham os escribas, né, na sinagoga ensinando, dando falsos ensinamentos. Isso. E no Apocalipse de Pedro tem algo muito próximo a isso, que são os falsos ensinadores, os falsos doutores que numa das cartas chamada de Sinagoga de Satanás, né? Isso. Muito bem. O que essa leitura te edificou? Me edificou, me encorajou, na verdade, né? Uhum. Porque a visão está dizendo que se Pedro fosse forte, ele teria algo muito maior, uma recompensa muito maior. E isso me encoraja a perseverar no Evangelho, a acreditar nas palavras de Jesus e não desistir, não desanimar, ainda que seja difícil, não se corromper com os falsos ensinamentos. Ok. Você gostou dessa leitura? O que você achou dela? Gostei muito. Okay. Além de ser simples, né, não ser tão, mas isso demonstra tudo que nós estamos passando no dia. É tão atual, parece que foi escrito para nós, né? Isso demonstra o que está acontecendo no nosso contexto, né? Legal. Teve alguma passagem dentro dessa leitura que te deixou alguma dúvida, que, sei lá, não ficou clara para você, ou toda a sua leitura foi tranquila? Teve muitas, surgiu algumas dúvidas, né? Porque foi tratado sobre alguns nomes, o gnosticismo, essas coisas, né? Que no caso seriam uma mistura de religião, né? E essas dúvidas surgiram quando você estava lendo. Ok.
Então, no finalzinho eu faço um arremate aí explicando um pouquinho sobre o gnosticismo, ok? Ok, então, Danilo, obrigado, ok? Então, próximo aluno pode estar vindo à frente. Posso levar o trabalho adiante? Claro, fica à vontade. É mais fácil para a gente ver. Sim. Uma base. Eu sou os irmãos do Senhor Jesus. Amém. É o livro ao qual eu estudei, que foi apresentado para mim estar estudando, foi o Apocalipse de Tomé. Né? Ok. No livro do Apocalipse de Tomé, né? Fala sobre a obra dos apócrifos, né? O Novo Testamento, que composto originalmente do latim, e a data do texto completa aponta para os tempos do arcaico, né? O Honório, né? São os imperadores romanos, né? Foi mais ou menos essa época a qual foi descoberta, né? Essa obra apareceu recentemente, por isso há pouco trabalho, né? Um acadêmico sobre esse trabalho, Sim. sobre esse manuscrito, né? Questão da obra, eu escrevi aqui: a visão relata sobre o fim do mundo e aparece ser uma visão do Apocalipse de João, né? Aí a gente vê que no Apocalipse de João tem muitos simbolismos, né? Bem semelhante a esse manuscrito de Tomé, que existe um simbolismo também, né, meio que místico, mais enigmático, né? Exato. Já esse de Tomé é bem menor. Eu gostaria até de ler esse manuscrito, eu dei uma resumida. Ah, que legal, tem um trecho dele aí? Um trecho, um fragmento a respeito desse manuscrito. Então compartilhe com a gente, por favor. Quando a gente fala a respeito do manuscrito, foi uma visão de Pedro, né? Mas direcionada a Tomé. Ok. Quando ele disse estas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Ouve, Tomé, pois eu sou o Filho de Deus, Pai, e sou o Pai de todos os espíritos. Ouve de mim os sinais que estão nos fins deste mundo, quando o fim do mundo será completado, antes que meus eleitos saiam dele. Tomé, ouve a mim os sinais, os reis dividirão o mundo entre si. Aí a gente vai ver, do primeiro dia ao sétimo dia, aí no oitavo dia, diversos acontecimentos, diversos fatos que irão acontecer, né? E relatando o fim do mundo, né? Através desse livro aqui. Vamos lá. Os filhos dos homens serão feitos escravos. Haverá grande desordem na terra. Haverá grande fome, grandes pestes e muitas tormentas na terra durante 7 dias. Os poderes serão colocados em movimento. No segundo dia, a terra será deslocada do seu eixo. Haverá o medo e grande terror. No terceiro dia, as profundezas da terra rugirão nos 4 cantos do mundo. Aqui no 4º dia, o abismo derreterá e escorrerá. A terra inteira tremerá ante a força de um terremoto. Os ídolos cairão e as construções desmoronarão pela da força a deste terremoto. 5º dia, haverá grandes trovoadas, a vida deste mundo será desprezada. No 6º dia, haverá na terra um outro grande terremoto por toda parte. Pela força deste grande terremoto, as montanhas serão abaladas de cima e as pedras de baixo. E no 7º dia, os eleitos serão libertados da destruição. E no 8º dia, a gente vai ver que haverá júbilo para os que persistiram e para os que foram dignos. Para os que não foram dignos, as palavras do Salvador para Tomé sobre o fim deste mundo estão concluídas. Ok. Você pode só resumir aí o que acontece no primeiro dia, do primeiro ao oitavo? O primeiro, os filhos dos homens, a humanidade vai ser afligida, né? Vai ser afligida. Ok. No segundo? No segundo dia, a terra será deslocada do seu eixo. Ok.
No terceiro dia, nas profundezas da terra, né, rugirão os quatro cantos do mundo. Ok, como se fosse uma bala. O abismo derreterá e escorrerá. Aí a gente vai ver também no quinto dia, né, haverá também grandes trovoadas, a vida deste mundo será também desprezada. E no sétimo dia haverá na terra um outro grande terremoto por toda parte. Certo. Resumidamente também aqui, no sétimo dia, os eleitos serão, né, libertados da destruição. E no oitavo dia, é um tempo de paz, né? Um tempo de paz, a gente vai ver que aquele tempo de tranquilidade, né, e haverá júbilos, né, para os que persistirem, né? Sim. Para os que forem dignos, realmente dignos, para os que não forem dignos, né? A palavra do Salvador para Tomé sobre o fim do mundo. Ok, muito bem. Danilo, tem alguma semelhança com o texto que você leu? Tem semelhanças, né? Muito bem. Então, Fernando, você conseguiu pesquisar a data da autoria desse trabalho, desse manuscrito? A data eu tentei procurar, mas eu fiquei em dúvida, eu preferi não colocar. Eu vi uma data lá de 1945, eu creio que foi, eu acho, se não me engano. Isso, foi um achado arqueológico, né? Que se achou foi na época esse texto aí está entre os manuscritos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, né? Foi achado na caverna de Qumran. Foi um dos fragmentos, né? Mas a idade eu não consegui achar, a data, né? Sim, ok. Muito bem. O que te chamou a atenção aí nessa literatura aí, nesse texto? A gente vê que durante esses 7 dias, né, desses grandes fatos, essas grandes catástrofes, né, só vai subsistirá ou permanecer firme aqueles que realmente, né, os fiéis, né? Se manter fiel, né? Sim. Para jubilar com o Senhor, né? Essa foi uma visão minha, um entendimento que eu tive. E o que você achou da leitura? Gostou? Gostei. Gostou? Semelhante também com o Apocalipse de João. Sim. Se você parar para perceber, não sei se você percebeu, mas a forma como as visões estão construídas aí está muito semelhante à ideia do primeiro capítulo de Gênesis. Quando você olha para o primeiro capítulo de Gênesis, o que você tem? Você tem o mundo sendo construído em 7 dias. E aí você tem nesse apócrifo, nesse material aí, nesse manuscrito, você tem uma visão do fim dos tempos, né, do caos, da calamidade final, acontecendo também em 7 dias, né, 7 períodos, 7 momentos históricos. E por que vem um 8º dia? Porque certamente, dentro desse texto aí, existe uma influência da mística judaica, do misticismo judaico. Por quê? O número 8, dentro da mística judaica, a mística judaica é chamada de Cabala, né? Ou Cabalá. O número 8, dentro da mística judaica, simboliza a eternidade, entendeu? Simboliza um tempo perfeito, um tempo que não tem fim. Então você pode ver que o júbilo deles, o Shabat aí, né, o descanso acontece no 8º dia, né, nessa conexão do 8 com a eternidade. Então você vê uma influência da mística judaica, você vê uma influência do judaísmo do Segundo Templo muito presente nessa literatura aí, né? E em que ela te edificou? O que você gostou? Né? Para que serviu essa leitura para você? Foi muito bom, né? Isso deu muito mais o nosso conhecimento e a gente tem um pouco mais de entendimento, né? Ok. Do manuscrito, né? Bem semelhante ao livro de Apocalipse. E, né? de certa forma, meio que de Daniel também, né? Isso. E a perseverança, né? A gente vê que realmente, se você persistir, os que persistirem aqui, realmente, né? Jubilarão, né? Então foi esse o entendimento que eu tive, né, no geral do manuscrito. Ok, muito bem. Então, muito obrigado. Próximo aluno.
Aproveita seu dom de oratória. Salve, Senhor, Pai, Senhor. Amém. Eu peguei o celular só para ler a primeira linha. Porque Tranquilo. eu não lembro os nomes. Pode usar a cola. Fica à vontade. Eu li sobre o Apocalipse de Paulo. Ok. Na verdade, está escrito aqui Apocalipse, cópita de Paulo. Isso. E aí, na pesquisa que eu fiz, não pode ser comparado ao Apocalipse de Paulo, que eu acho que tem uma outra versão, uma outra história, eu não li. Tem. Eu só pesquisei. E aí, aqui, vai se tratar de uma revelação do apóstolo Paulo durante o consulado de Teodósio Augusto, o jovem, e do venerável Graciano, um homem que vivia em Tarso. Aí eu já vou explicar no raciocínio. Certo. Consegui focar. Aí ele está explicando no Apocalipse que um jovem que morava na casa onde Paulo residia em Tarso, ele teve uma visão durante a noite, e nessa visão o anjo falava para ele levantar, que o anjo queria mostrar algumas coisas para ele, e ele não quis ouvir aquela visão, mas o anjo insistiu pela segunda e terceira vez, falando para ele fazer uma reforma no lugar, naquela casa, porque ele tinha algo para revelar para ele. E aí mostrou para ele que era para ele escapar os alicerces da casa, e quando ele levantou, que ele foi escapar os alicerces da casa, fazer essa reforma, ele encontrou uma caixinha com alguns escritos de Paulo, e as sandálias que Paulo usava para peregrinar, no tempo que ele fez a obra. E aí ele, com medo de abrir aquela caixinha, foi até os grandes da época, levou lá no... eu não vou lembrar o nome, mas ele levou para que essas pessoas que estavam responsáveis pudessem abrir essa caixinha, porque eles ficaram preocupados, o conteúdo ser muito maior do que eles estavam preparados para ele. E aí, quando eles abrem aquela caixinha, está explicando o que aconteceu quando Paulo foi levado ao terceiro céu. Quando ele fala lá que um homem, não sei se em carne ou espírito, foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. E aí ele está explicando que Paulo está explicando ali naquela cartinha, naquele escrito, o que aconteceu quando ele foi levado ao terceiro céu. Certo. Interessante ali na Bíblia, né, no caso, a gente só sabe que ele foi levado ao terceiro céu e o que aconteceu. E aí no apócrifo ele está tentando explicar o que aconteceu nessa viagem dele ao terceiro céu. E aí o senhor já falou do Qumran, isso, a caverna de Qumran. Os achados de Isso, Isso. Porque fala que os achados do Apocalipse cópita de Paulo foi achado em 1945. Isso. No Códice V5. Isso. Então é uma obra também recente, igual o irmão acabou de falar, é uma obra recente. E quando ele começa a ter ele começa a escrever nessa carta, eles estão vendo nessa carta o que está acontecendo. E Paulo fala que o anjo levou ele ao terceiro céu e começou a mostrar para ele o que aconteceria com o povo. Ele fala para esse povo, que a voz de Deus fala para esse povo por que eles continuam pecando, por que eles continuam errando, o que está acontecendo. E aí é meio que uma conversa entre a natureza, entre o sol, a terra. E aí a natureza está cobrando Deus por que Deus permite que as pessoas pequem tanto. E nessa conversa o sol fala para Deus: olha, o povo está pecando tanto, permita que eu vá queimar eles e eu vou consumir todos eles. Porque ele está querendo falar, o Senhor me colocou aqui para aquecer eles e eles pecam. E aí essa conversa vem entre o céu, a terra também reclama que os homens pecam demais. E que se Deus permitisse que ela ia consumir todos os homens, ia parar de dar alimento. Tentar lembrar bastante. E o anjo leva ele ao terceiro céu e começa a mostrar para ele o que aconteceria com as pessoas aqui na terra. E aí Paulo pergunta para o anjo: o que está acontecendo lá embaixo? Eu quero entender melhor. E nessa conversa o anjo mostra para ele os ímpios aqui na terra. E numa multidão de ímpios aqui na terra, ele pergunta: mas o que está acontecendo? E aí é uma disputa entre anjos, uma coisa assim bem simbólica, é uma simbologia, e os anjos estão ali disputando aquelas pessoas, e deixa eu me lembrar, num cantinho, acho que é mais ou menos isso, ele vê o justo. Disputando assim, de que jeito, você lembra? Então, na visão que ele tem, ele olha para a terra, e tem os ímpios pecando, e aí ele olha para um cantinho e vê o justo. E aí ele pergunta para o anjo: o que significa ele? Por que ele está lutando? E aí ele fala assim: porque ele não se corrompeu, ele não pecou, ele não adulterou, ele não praticou fornicação. E há um anjo guardando aquela pessoa. Aquele anjo é como se fosse o protetor daquela pessoa. Exato. E aí ele pega aquela pessoa e vai apresentar a Deus num grande dia. Isso. Ele leva aquela pessoa no tribunal. No decorrer do caminho, vem os anjos das trevas e fala assim: deixa eu examinar ele, para ver se realmente ele não pecou, ele não fornicou. E aí é uma luta entre os anjos, que cuidava daquele justo, e os anjos do mal que querem aquela pessoa para ele. Sim. E aí eles ficam muito decepcionados, porque eles falam: realmente
não tem nenhuma impureza nele, ele não pecou, ele não fez nada errado. E aí eles ficam muito tristes, os anjos do mal, porque eles perderam aquela alma. E aí quando eles apresentam aquela alma a Deus, e depois ele mostra novamente, ele fala assim, então deixa eu ver o que vai acontecer com os ímpios. E quando ele vai ver o que vai acontecer com os ímpios, é a mesma disputa, só que os anjos já estão mais tranquilos, os anjos do mal, porque ele vê que não tem nenhum anjo do bem defendendo aquela alma. Então ele fala, a gente não vai nem ter que lutar, porque já foi abandonado. Se não tem nenhum anjo bom tentando defender ele, é porque ele não teve boas obras. E aí quando vai examinar aquela alma, ele vê que ele pecou, que ele errou, que ele fornicou, que ele adulterou, que ele roubou. E quando é apresentado, mesmo assim na visão, tanto o ímpio quanto o justo, eles são apresentados a Deus. Aí quando chega na porta do céu, os anjos que vão dar conta para Deus, todos esses anjos dão conta para Deus do que aconteceu. Olha, no final do dia, eles vão lá e falam, olha, eu estou cuidando de tal alma e ele fez isso de errado e isso de certo. Então esses mesmos anjos que são os protetores dessas pessoas aqui na terra, apresentam eles a Deus, e aí Deus dá o veredito. O que foi justo vai descansar com Deus, e o que foi ímpio vai ir para as trevas exteriores. E aí tem E mostra no livro como são essas trevas? Não, só fala que é as trevas exteriores, que tem ranger de dente. Okay. Aí eu não consegui chegar na parte, se mostra, eu não cheguei, eu ia até a página 12. Ok. E aí tem um dos ímpios que é levado, porém quando chega no julgamento ele também não pode ser julgado, porque Deus fala para ele que ele tem que esperar. Aí fala para ele, qual foi os seus atos? Aí os anjos falam para ele, vamos apresentar os atos dele da vida inteira. E ele vai, e Deus fala para ele, não, me apresenta só dos últimos 5 anos, que já é o suficiente para eu conseguir julgar ele. E fala para ele, qual foram os seus atos? Ele, um ano antes de eu morrer eu matei tal pessoa, um ano antes de eu morrer eu forniquei com tal pessoa. E Deus fala para ele, então traga as pessoas que ele matou, porque segundo ele está explicando, que quando uma pessoa morre e outra pessoa fez mal para essa alma não é julgada, nem para as trevas exteriores, nem para o céu. Ela fica aguardando que aquele que fez mal para ela morra, para que os dois sejam julgados juntos. E aí ele está lá esperando o julgamento, traz aquela alma que ele matou, explica por que matou e vai os dois para o inferno de uma vez. E foi até essa parte só que eu nem consegui chegar. Sim. Nessa conversa do anjo, essa simbologia toda dele mostrando como que vai ser o julgamento, como que vai acontecer tudo, eu só consegui ver só nessa parte. Ok. Só segura aí. Nessa questão, irmã Benedita, dos mundos, tal, do terceiro céu, não é bem parecido? Não tem uma certa semelhança com o livro de Enoque? Tá vendo? Você vê como essas literaturas elas estão muito conectadas, muito próximas. O que vocês vão perceber, eu vou falar daqui a pouquinho quando a gente for fechar aqui, mas existe um elo, um jeito de se escrever esse tipo de literatura, sabe? E ele é por isso que tem essas semelhanças. Você percebe que... O que você acha? Você acha que foi Paulo que escreveu? Fiquei confuso, né? Por quê? Porque, tudo bem, tá contando a história do menino, do rapaz, que ele acha um escrito do... Isso. E aí, a partir de então, o texto narra o que Paulo... Sim. Ok. Se você pensar nos escritos do apóstolo Paulo, né? Logicamente que você leu muito pouco, né? Porque, assim... essa é uma obra que eu não li. A única que eu li aqui, que eu tenho um conhecimento... é a do Enoque, a obra do livro de Enoque, eu tenho conhecimentos daí do Testemunho dos Patriarcas e do livro dos Jubileus, que foram as literaturas que eu li um pouco mais, tá? Certamente, eu acredito, né, depois você vai me dizer se sim ou se não, que de alguma forma tem que ter uma intervenção de um Messias aí, do Cristo, porque se terminasse assim... ia estar meio longe das ideias do apóstolo Paulo, porque quando você olha para os escritos do Paulo, Cristo é o centro de tudo. Ele resume que em Cristo todos esses poderes, todas essas forças. Agora talvez fica mais claro quando Paulo fala do que são poderes, do que ele está falando, dessas forças espirituais, desses agentes. Eu acho muito interessante porque assim, também... o semelhante ao texto que o Fernando leu, que foi o Apocalipse de Tomé, tem muita influência do judaísmo do Segundo Templo, principalmente da parte mística, né? Todos esses elementos que você leu aí são elementos que você encontra
numa literatura chamada Zohar, né? Que é o livro das luzes, né? É um dos principais livros que foi um expoente muito grande para a mística judaica, né? Então você vê que existia inúmeras crenças, um apanhado de crenças muito grandes, né? E aí depois, daqui a pouco, eu falo um pouquinho sobre o papel dos anjos. Você conseguiu ver que data é esse material? Lógico, ele foi encontrado em 1945, mas se ele... O Apocalipse de Paulo foi no século IV. Século IV. Mas esse Copta de Paulo, eu não sei se tem muita diferença. Copta é que ele foi feito no Egito. Ele estava escrito em língua copta, na língua egípcia. Mas aí o Apocalipse de Paulo foi perto do século IV. Ok. Você chegou a ver o Apocalipse de Paulo? Ou só teve acesso a Não, esse? só li esse daí. Ok. Não li. Uma pergunta. Em que te chamou a atenção? A forma que foi colocado, a conversa, é muito próximo do Apocalipse de João. Diferente que João está conversando ali, Jesus está dando a revelação para ele e tudo. Mas é quase uma conversa, a única diferença é que um anjo está explicando para Paulo, está mostrando para ele tudo. Sim. Então a semelhança é muito grande. Fica aí, né, a dúvida. O que te gerou dúvida? O que deixou meio bugada? Sei lá. Você acreditou no que você leu? Eu fiquei confusa. Entendi. Ok. Estou aberta a saber, né? Se é verdade, se não é. Mas independente, se for ou não, é algo que vai agregar valor no conhecimento. Vai agregar de alguma forma, a gente vai ter um conhecimento maior sobre o que leu, né? Muito bem. Então, Ok. Perfeito. Tá certo, então. Muito obrigado. Agora, a última aluna, a irmã Benedita. Pode. Vamos lá. Amém. Vou ler com prefácio. Tranquilo, fica à vontade. É bem verdade que o livro de Enoque, de primeiro Enoque, pertence à categoria literária conhecida como nome de pseudepigrafia. Isso. Isto é, escrito sob um nome falso. Todavia entendemos que esta atribuição não lhe tira o seu valor para o estudo do livro sagrado cristão. Portanto, quero dizer que aprendi com a literatura do livro de primeiro Enoque muitas lições interessantes e significativas. Primeiro, ele nos faz conhecer o contexto histórico e religioso do século III ao I antes de Jesus. Nesse período, o movimento apocalíptico abandonou a tradição profética de contestação do império, resguardando-se apenas a pregação escatológica. Em segundo lugar, a literatura apocalíptica popularizou-se nesse período, mas somente nos livros de 1 Enoque e Daniel. Destacaram-se e hoje são os que mais chamam a atenção dos estudiosos. As razões para o interesse dos exegetas, isso. E teólogos estão expostos no livro do Novo Testamento e nos escritos dos pais da Igreja, Dástaco. Entretanto, texto do Novo Testamento, a denominação de profeta dada por Judas a Enoque, como profetizou Enoque, está lá em Judas 14, a literatura deste livro, escrito pelo Dr. Felipe Guimarães, especialista em literatura enoquiana e arqueologia da religião, certamente despertará em nós o desejo de ler e conhecer sobre 1 Enoque. Texto muito rico para o estudo de temas relacionados às crenças judaico-cristãs, especialmente aquela do contexto angelológicos. Ok, muito bem. Aí eu tenho que quebrar a língua. Sim. Nordestina fala essas palavras. Eu vou te fazer já de início algumas perguntas. Você chegou a ler o livro? Todo não. Leu o quanto dele? Leu um pouco? Quando eu baixei o livro de Enoque, tinha 4 livros. E aí eu comecei. Vou ler metade de um, ler metade de outro. Peraí, você tinha quanto? Tava os 4? Tinha o Enoque 1, 2, 3 e 4? Sim. Nossa, então você conseguiu baixar a coleção, né? Estou imprimindo. Ok. Tá. Eu quero trabalhar com o que você leu. O que você lembra do que você leu? O que te chamou a atenção dentro do que você leu?
que Enoque é bisneto de Noé, né? Que na Bíblia tem 2 Enoque. Exato. Né? Muito bem. Mas que o Enoque que a gente está falando é outro. Isso. Não é? Ele é descendente de Noé e da linhagem de Sete. O outro, ele é o filho de Caim. Isso. Né? E aí o filho de Caim, que leva o nome, a cidade. Isso, né? isso. Aí Você descobriu o que significa o nome Enoque? Ainda não. Ok. Tá, o nome Enoque, para quem não sabe, significa iniciado, tá? Decidido. Isso, dedicado, né? Também. A ideia existe um simbolismo por trás desse nome, né? Mas beleza. O que te chamou a atenção? O que você conseguiu ler, né? O que você conseguiu ler? O que você lembra? É assim, o livro de Enoque, quanto mais você vai lendo, mais você vai tendo vontade de ler. Sim. Né? É diferente dos outros livros, porque eu li um pouquinho de Tomé, eu li um pouquinho de Ah, é? Pedro, de cada um eu fui tirando um pouquinho. Sim, interessante, legal. Mas é totalmente diferente, você encontra passagens diferentes. Sim. Né? É como que eu vou dizer assim, Enoque, ele foi ao céu e viu. Os outros viram por sonhos, por Visões, realizados. isso. Então é diferente. Sim, a ideia é que é uma experiência em primeira pessoa. Como o Apocalipse de João, né? Quando você olha para o capítulo 4 do Apocalipse de João, o texto diz assim: eis uma janela aberta no céu, e aí ele é levado, ele entra por aquela janela, e aí tudo que ele começa a registrar no Apocalipse é em primeira pessoa também, né? Mas, então, ele começa como o livro das visões de Enoque, né? Essa é a ideia do livro. Você tem algum trecho aí escrito do livro? Tem. Lê para nós um pedaço aí que você tem aí do livro. Da narrativa. Assim, quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie do homem, e geremos filho. Então seu líder, Samiazar, disse-lhe: eu temo que talvez possais indispor-nos na realização deste empreendimento, o que eu não sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe dizendo: nós todos juramos. Amarraram-se por mútuo juramento, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. O que eu entendi aqui é que os anjos, né, se apaixonaram pelas mulheres e aonde vieram se deram em casamento. Isso. E tiveram filhos, né? Primeiro, o que aconteceu aí? Eles fizeram um juramento porque eles romperam com o eterno. Porque o que o livro nos apresenta no primeiro momento é que essa seria uma conexão totalmente proibida de anjos entrarem, invadirem a dimensão humana e tomarem mulheres por esposas. Então esses homens, eles, liderados por um anjo chamado Samiasa, eles fizeram um juramento, e nesse juramento eles quebraram o pacto deles com Deus. E esse Samiasa, no meu entender, é o Satanás, primeiro anjo, é isso? Não é ele. Tem outros anjos aí, então, na história. Então, o líder Samiasa disse-lhe, né? Na verdade, sim, há uma relação. É difícil explicar isso, porque assim, nós cristãos temos um entendimento do que é Satanás. A literatura judaica tem um outro entendimento do que é isso. Hoje, eu deixei vocês lerem esse tipo de literatura para cutucar um pouco vocês acerca dessa questão. Entendeu? Diz aqui assim, né? Mútuo
juramento. Isso. Que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendia de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon ou Hermon, porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. Então são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Aracabaramiel, misericórdia, Aquibiel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aziquiel, Saraquinial, Azael, Armes, Batraal, Anarmes, Zaveb, Sanzabiel, Etael, Turel, Ioliá. Tem quantos? Ioliael e Azaziel. Este era o perfeito dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com ele. Isso, eles eram os líderes, tá? Então, quando você for ver, se você for pensar no Apocalipse, o Apocalipse conta uma história de anjos que caíram do céu, tá? Lá em Apocalipse 13, vocês lembram que fala dos anjos que foram varridos do céu, certo? Esses não estavam no céu, eles estavam na terra. Eles são chamados no livro de Enoque de vigilantes. Exato. Você só vai ter uma vez na Bíblia, no Antigo Testamento, essa palavra vigilante. É no livro de Daniel, o livro que a gente leu um pouquinho na última aula, no capítulo 4, no sonho de Nabucodonosor, quando ele fala que ele viu um vigilante cortar a árvore, né? E a árvore descer. É o único momento que se usa esse termo para um ser espiritual. Então o que acontece aí? Você percebe então que essa história está falando de anjos que eles serviam a Deus e que eles estavam guardando a terra, eles estavam na terra. Então o que você percebe, por exemplo, em conexão com o Apocalipse de Paulo? Essa coisa da função dos anjos estarem atrelados aos homens, trabalhando com os homens, avaliando os homens, entendeu? Então, isso é desde a antiguidade. A diferença do texto de Enoque para os textos que vocês leram, que vocês escolheram apócrifos do Novo Testamento e eles estão muito mais pautados no Apocalipse. O texto de Enoque, ele é um texto que tem uma narrativa, tem um enredo. Olha como é que ele começa. Ele começa falando do princípio do caos. Como é que todo mal, como é que toda perversidade começa a surgir na terra, entendeu? Pode continuar aí. Então eles tomaram as esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram grandes gigantes, nefilins. Isso. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-lo. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-lo e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber o seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Ok. Bom, disso daí que você leu, estudou, você já disse a época, né? Embora esse texto de Enoque ele foi encontrado por se eu não estou equivocado, por um jovem no século XIX, 1800 e pouco, mas a história remonta ao século III, ao século I antes de Cristo, certo? A data de escrita. Você vê que isso daí está dentro dessa influência do que a gente chama de judaísmo do Segundo Templo. Existe uma influência aí da cultura persa, né? Ok, então a data você já deixou meio que exposta pra gente. Agora, opinião pessoal. Esse livro te deixou com dúvidas? O que esse livro colocou assim como questionamento na sua cabeça? Ele despertou curiosidade. Ok.
Acerca do quê? Esse livro ele não está na Bíblia. Não. Eu já fui atrás de uma Bíblia católica. Também não tem. Também não achei. Não, você só acharia numa Bíblia egípcia. No cânon da igreja egípcia, a igreja no Egito ela é chamada de igreja ortodoxa. O cânon da igreja copta carrega 2 livros de Enoque. E eu vim entender que Enoque, ele foi um homem que andou com Deus, né? Sim. Diferente de Davi, que foi segundo o coração de Deus, né? Ele andou com Deus. E eu vim entender o que é andar com Deus. Não estar com Deus, mas andar com Deus. Deus passa a ser o quê? Na minha concepção. Certo. Companheiro, amigo, protetor, né? Marido, esposo, filho, pai. Então, não tem uma definição em Enoque o que não era Deus, mas tudo o que era Deus. Né? Sim. Porque ele andava com Deus. Sim. Né? Ele não vivia as coisas de Deus, que é o que nós temos que fazer hoje, andar com Deus, não viver as coisas de Deus, né? Porque quando a gente vai viver as coisas de Deus, se torna uma coisa que a gente fica no meio da dúvida, mas quando a gente passa a andar com Deus, já é diferente. Sim. A gente já começa a pensar em outra dimensão, né? E o que me chamou também a atenção, aqui como na última, né? É que tudo que a gente vê no mundo hoje já estava naquele... Profetizado, né? Profetizado, né? Isso. Como, ó, aqui tem uma tabela, né? Dos conhecimentos angelical, que o Azazel, ele era a metalúrgica para fabricar arma e a cosmética, né? Isso é o que está aqui hoje, então. Isso. Na verdade, o que aconteceu? O que o livro de Enoque ele nos mostra que estes anjos, ao se casarem com as mulheres, ao se unirem às mulheres, eles transmitiram o conhecimento que eles tinham para elas, né? Então, imagine o conhecimento que eles tinham. São seres eternos, são seres de uma outra dimensão, de uma outra realidade, e que conheciam muito bem toda a natureza. Então, eles ensinaram a forjar as armas, a fazerem as armas, ensinaram a música, ensinaram sobre a produção de cosméticos, ensinaram sobre medicina através das raízes, ensinaram a usar as raízes como entorpecentes, porque assim, a gente fala de drogas hoje, mas o que o livro de Enoque nos aponta é que esse conhecimento de usar uma determinada raiz como um alucinógeno vem deles. E qual era a finalidade? Produzir uma chamada viagem astral, produzir uma espécie de saída do corpo, né? E aí eles foram ensinando também os homens as artes mágicas, as chamadas ciências ocultas, né? E o grande problema ainda não foi só isso, né? O texto mostra que desse nascimento surgiram os chamados nefilins. O que são nefilins? A palavra significa caídos, né? São os caídos. O que eram eles? Eles eram monstros, eles eram seres que tinham um corpo físico humano, eles tinham uma natureza humana, mas ao mesmo tempo eles tinham uma natureza espiritual. Eles eram seres híbridos, eles eram seres de 2 dimensões. A ideia do livro de Enoque é mostrar que os nefilins era uma perversão. Era uma abominação. Porque eles eram uma realidade espiritual, porque foram criados de seres espirituais, mas eles tinham corpos físicos, né? E aí, no próprio livro de Enoque mostra, né, eles se alimentando de animais, bebendo sangue dos animais, arrancando o coração e comendo. E é a partir disso daí que surge o nosso mito, né? O mito do vampiro, isso, entendeu? Que é tão presente nas histórias. A ideia de vampiros surge desse tipo de literatura. E, se não me falha a minha memória, é do 4º livro de Enoque que fala de extraterrestres. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma literatura complexa, né? O que a gente toma por extraterrestre? Qualquer coisa que esteja fora desse plano, você pode ter como isso. Você pode pensar que os seres que Ezequiel viu são extraterrestres, né? Porque estão para além da Terra, né?
não é uma coisa assim da gente ficar tão assustado com o termo, com a palavra, né? Vai ficar assustado. É que o livro de Enoque, quanto mais a gente vai lendo, mais tem vontade de ler. Sim, ele tá muito à frente do tempo dele. Desperta curiosidade. Sim, Diferente de ler um Tomé, Tiago. sim. Eu vi que de todos aqui, a irmã Benedita ficou mais impactada do que todos com o que leu. Muito bom isso. Igual você falou, é mais profundo, né? Por ser do Antigo Testamento. E ele é uma literatura maior, né? É pequeno, são fragmentos. A narrativa enoquiana segue mencionando a revolta dos sentinelas, que permaneceram fiéis a Deus, os quais tornaram-se delatores dos erros praticados pelos sentinelas caídos e intercessores dos seres humanos, rogando ao Criador a execução de justiça e juízo sobre os anjos desertores, a sua prole, destruidores da terra. Então Miguel, Gabriel, Rafael, Surial e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram-lhe uns aos outros: esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida dos seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. Agora a ti, ó Santo do céu. Ok. Quer fazer alguma consideração final sobre a sua literatura, sobre o que você leu? Não, aqui é o nosso tempo já fechou. Mas e aí? O que você achou? O que te edificou? Agora, em termos de te edificar, o que isso te fez na sua relação com Deus? Essa literatura te ajudou em algo? Em quê? Se eu era próxima de Deus, eu posso ir muito mais. Ok, muito bem, então. Então, muito obrigado. Pode falar. Eu era próxima de Deus, né? E agora eu me aproximei muito mais. Que bênção. Porque eu falar de Deus Sim. né? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei de onde eu vim e sei onde eu estou, né? Sim. E tenho certeza que estou fazendo o caminho para saber onde eu vou. Amém. Então, Glória a Deus. né? Então, Irmãos, amém. Deus abençoe. Amém. Então eu vou fechar essa primeira parte aqui.